Eu sou Rafael Ribeiro, bolsista de iniciação científica do Laboratório de Estudos de Comunidades Paleozoicas, LECP, orientado pela professora doutora Deusana Machado. Esse trabalho se intitula Organização Espacial e Visualização de Impactos Ambientais das Associações Fossilíferas do Devoniano da Bacia do Parnaíba, na coleção científica Fósseis Paleozoicos. O Laboratório de Estudos de Comunidades Paleozoicas, o LECP, estuda as associações fossilíferas paleozoicas do Brasil, de período siluriano, devoniano, carbonífero e permiano, nas bacias sedimentares do Amazonas, Parnaíba e Paraná. Tem sob a sua salvaguarda a coleção científica Fósseis Paleozoicos. Essa coleção é o insumo principal desse trabalho, mais precisamente as amostras dos afloramentos fossilíferos das formações Longá, Pimenteiras e do membro Passagem da Formação Cabeças, que pertence ao período devoniano na borda leste da Bacia do Parnaíba, estado do Piauí, região nordeste do Brasil. A identificação e distribuição das localidades fossilíferas deste trabalho se tornou possível através da utilização de ferramentas de geotecnologias, o que permitiu a elaboração de mapas que tornaram viáveis a integração de sobreposição de informações para cada uma dessas localidades. Contudo, a utilização das geotecnologias para a identificação da evolução de impactos antrópicos e de pontos de fragilidade ambiental se mostrou uma ferramenta interessante. Os afloramentos rochosos e as amostras fossilíferas desse trabalho são considerados patrimônio geológico in situ, por se tratar de depósitos que possuem elementos da geodiversidade com valor científico, didático, cultural, entre outros. O conhecimento da paleontologia na Bacia do Parnaíba é considerado escasso até para a comunidade científica. E por essas evidências geocientíficas não serem do conhecimento geral, as tornam mais vulneráveis a impactos de origem natural e antrópica, que é cada vez mais agressiva e abrangente. Propor, então, alternativas que ajudem no estudo e na preservação do patrimônio, promovendo a otimização do conhecimento das geociências, da preservação ambiental e conservação da memória histórica, faz com que o uso da geotecnologia se constitua como uma ferramenta auxiliar nas etapas preliminares da conservação, além de disseminar o conhecimento e favorecer o empoderamento da população local. Esse trabalho tem o objetivo de visualizar possíveis pontos de impacto ambiental, de cunho natural e ou antrópico, sobre as associações fossilíferas devonianas da Bacia Sedimentar do Parnaíba, representadas pelas amostras da coleção científica Fósseis Paleozoicos da Unirio. Para isso, buscou-se gerar produtos cartográficos que possibilitassem analisar os possíveis danos a esse patrimônio geopaleontológico, usando as geotecnologias como ferramenta para auxiliar na tomada de decisão, visando a mitigação desse impacto sobre elas. Na metodologia, a primeira etapa foi o levantamento bibliográfico sobre os temas geologia, paleontologia, estratigrafia, bacia sedimentar do Parnaíba, período devoniano e geotecnologias aplicadas ao meio ambiente. Posteriormente, foi feita a reunião dos dados relacionados às coletas das amostras fossilíferas do LECP, descrição de localidades, planilhas com informações inerentes aos fósseis e localidades. Também foram adquiridos dados geológicos, limites estaduais e municipais, localidades e o uso de cobertura do solo. Foi realizada conversão para a informação geográfica, com padronização para as normas geodésicas brasileiras, utilizando o software ArcGIS e organizado em um sistema de informações geográficas, ou SIG. Foram coletadas as informações paleofaunísticas das espécies desse estudo, organizadas em planilhas e separadas por grupo, dispondo ordem, família e espécie de acordo com a localidade da coleta. E foram definidas 2 zonas para a confecção dos mapas temáticos, com as camadas de localidades fossilíferas, localidades, vias e hidrografia. Foram também gerados subprodutos a partir das informações do uso e cobertura do solo extraídos da versão 5 do projeto Mapa Biomas. E a altimetria a partir dos dados fornecidos pelas imagens do radar SRTM, que possibilitaram gerar dados de fragilidade ambiental.
Discutindo, então, esses resultados, o material coletado pela equipe do LECP e utilizado nesse trabalho consiste em 8 localidades de coleta que contêm exemplares da fauna marinha encontrados nos afloramentos do período devoniano da Bacia do Parnaíba, no Piauí, coletados em diferentes momentos entre os anos de 1994 e 2019. Essas localidades foram separadas em 2 zonas fossilíferas, A e B. Então, eu considerei elas como as 2 unidades de mapeamento desse estudo. Essas localidades, então, possuem exemplares da macrofauna marinha, que é bastante pronunciada nessa bacia. Foram identificados fósseis de bivalves, braquiópodes, gastrópodes, equinodermos, além de indícios de tentaculídeos, trilobitas, plantas, icnofósseis e peixes. Para esse estudo, foram consideradas as 4 primeiras classes supracitadas, por conferir maior representatividade nessas associações fossilíferas. Então, o levantamento paleofaunístico me permitiu avaliar a distribuição das populações em relação às localidades fossilíferas desse estudo, a fim de avaliar quais locais apresentam maior diversidade de espécies, ou mesmo saber se alguma área conta com alguma espécie exclusiva. Essa avaliação serve para elencar áreas prioritárias para a preservação ambiental, visando mitigar possíveis impactos que essas associações podem sofrer. Para o grupo de bivalves, foram mapeadas 3 localidades, sendo a de Picos 4 muito representativa no que diz respeito à diversidade de espécies, tendo amostra de praticamente todos os indivíduos desse grupo. No grupo de braquiópodes, se verifica maior distribuição geográfica entre as espécies, com representantes em 6 das 8 localidades de estudo, com destaque para o Oiti 1, que conta com a maior diversidade desse grupo. E, sem dúvida, a localidade de Sussuapara é a mais representativa do grupo de gastrópodes, com exemplos de 12 das 14 espécies desse grupo coletados nessa localidade, dentre eles quase todas as espécies da família Buccanelidae. Já o grupo de equinodermos é o de menor representatividade desse trabalho, concentrando suas espécies na localidade de Picos 4, mas conta com uma particularidade de ter exemplares de geofuiroide apenas na localidade de Serra da Cajazeira 3. Isso confere a essa localidade uma grande importância devido à sua raridade. Então, analisando esses dados como um todo, é possível afirmar que a localidade de Picos 4 e Oiti 1 possuem as maiores diversidades das espécies, com exemplares de praticamente todos os grupos. A localidade de Sussuapara 1 é a mais representativa para os gastrópodes, e Serra da Cajazeira 1 é exclusiva para o furoides. Então, num plano de conservação desse patrimônio fossilífero, essas áreas seriam priorizadas com certeza. As classes de uso de cobertura do solo para todos os mapas são adquiridos através da interpretação dos pixels das imagens do satélite Landsat por meio de algoritmos desenvolvidos pelo projeto colaborativo MapBiomas. Através dele, é possível avaliar o avanço das atividades antrópicas da ocupação do solo. Então, foram escolhidas 2 épocas para medir esse avanço. 1994, que foi a época do início das coletas do LECP, e 2019, que é o ano mais recente do imaginamento da versão 5 do projeto. Na zona fossilífera A, é possível visualizar nesses 25 anos a predominância de áreas em verde claro, que representam os remanescentes da caatinga, aqui denominados como floresta savânica, além do aumento das áreas em bege, que representam áreas destinadas a pastagens e lavouras. É importante verificar também o crescimento da infraestrutura urbana e a construção de uma represa a noroeste do mapa. Essas estruturas representam o crescimento da atividade do homem próximas às localidades de Oiti e Serra da Cajazeira. Eu coloquei em destaque aqui no mapa. Já a zona fossilífera B
pode ser considerada a que vem sofrendo o maior impacto antrópico, porque a cidade de Picos é a terceira em população no Piauí e um importante polo comercial da região. As localidades fossilíferas no entorno da área urbana demandam grande preocupação, sobretudo a de Picos 4, que está basicamente inserida dentro dessa área urbana da cidade. Nos últimos 25 anos, essa mancha vermelha escura que representa o crescimento da estrutura urbana cresceu fortemente. Com o avanço urbano, cresce também a demanda do setor de construção civil para extrair recursos geológicos para grandes obras e para o crescimento em geral da cidade, colocando em risco o patrimônio geológico. Ao quantificar o uso do solo, foi possível, então, fazer um comparativo em números e realmente trazer algumas impressões deixadas pela visualização no mapa, tanto para o ano 94 quanto para o ano 2019, para as zonas fossilíferas A e B. Na zona A, em amarelo estão marcados todos os dados relacionados à agropecuária, e todos tiveram aumento nesse período de 25 anos. Houve perda da área de caatinga, ou floresta savânica, e considerável aumento das áreas não vegetadas de infraestrutura urbana. Já na zona B, foco total para um aumento de mais de 300% de infraestrutura urbana, impulsionado, obviamente, pelo crescimento da cidade de Picos. Bem, o uso e ocupação do solo foi utilizado aqui como um dos temas para a classificação da fragilidade ambiental. Foram atribuídos pesos de acordo com a exposição do solo pelo homem. Dessa forma, regiões ainda intocadas receberam peso 1, ou seja, áreas de muito baixa fragilidade ambiental, menos suscetíveis aos processos morfodinâmicos, ao passo que áreas urbanas, áreas não vegetadas, caminhos de solo exposto, receberam peso 5, de muito alta fragilidade ambiental. Lembrando que esse método é extraído da metodologia de Ross, de 1994. Apesar da zona A apresentar 87% da sua área classificada como de baixa fragilidade, é importante salientar que próximo das localidades fossilíferas, em destaque, existem áreas de alta fragilidade, muito devido ao agronegócio próximo. Na zona B, a localidade de Picos 4, obviamente, sofre altíssima fragilidade ambiental e exige grande atenção devido a estar próximo da cidade. Barreiro Branco, Sussuapara e Tainópolis também estão inseridos em áreas classificadas como de alta fragilidade e também, assim como na zona A, devido à expansão do agronegócio. A declividade é a inclinação da superfície do terreno em relação à horizontal, sendo um dos principais fatores a ser considerados na conservação da propriedade do solo. Controla o escoamento superficial e a sua velocidade, sendo um dos principais indicadores de uma região suscetível à erosão, representando perigo para o patrimônio fossilífero in situ. Medir e delimitar áreas onde essa erosão pode ser mais acentuada pode ajudar a planejar e executar a preservação desse ambiente. Nas zonas fossilíferas desse estudo, predomina o terreno classificado pela Embrapa como plano, ou seja, de 0 a 3% da declividade do terreno. Mas é necessário também ter atenção às localidades fossilíferas em destaque no mapa, que estão próximas dos terrenos considerados de ondulados a forte ondulados, ou seja, ondulado de 8 a 20% de declividade e forte ondulado de 20 a 45% de declividade. Então, é possível também definir, de acordo com a metodologia de Ross, de 94, aferir pesos para a declividade, a fim de gerar mapa de fragilidade ambiental também. E conforme se verifica nessa tabela, a forma de definição é diferente da Embrapa, pois se consideram áreas de alta fragilidade ambiental a partir da declividade de 20% e considerado muito alta acima de 31%. Dentro desse contexto, a localidade fossilífera de Sussuapara, na zona B, está mais exposta a essa fragilidade, necessitando de atenção extra no que diz respeito a ações mitigadoras
da perda desse material por erosão e por outras fragilidades ambientais. Para concluir, o levantamento paleofaunístico evidenciou que existe relevância geológica e paleontológica nas áreas de estudo, o que justifica as ações de cuidado patrimonial que essas localidades têm que ter, de acordo com a distribuição geográfica, diversidade e até raridade apresentadas para algumas espécies. A continuação antrópica verificada pela quantificação do uso e cobertura do solo ao longo do tempo mostra que a presença da atividade humana, de modo geral, vem crescendo no entorno das localidades fossilíferas. Essas atividades têm o poder de causar um impacto gigantesco no patrimônio fossilífero, impedindo assim que a conscientização dessa importância chegue ao grande público, por meio da disseminação do conhecimento das geociências. Da mesma forma, foi possível apresentar ferramentas que têm a capacidade de apontar pontos de maior fragilidade ambiental, permitindo assim que a concatenação dessas informações gere mapas ainda mais completos que podem ser úteis na tomada de decisão para a implementação de medidas mitigatórias desse impacto ambiental sobre as associações fossilíferas. A organização e disponibilização dos dados das amostras fossilíferas por meio de geotecnologias irão auxiliar nos estudos sobre todos os aspectos inerentes à paleontologia de fósseis marinhos, além de fortalecer a área de patrimônio natural, incluindo o geológico e paleontológico. Acaba cooperando também na busca por meio da disseminação do conhecimento, promoção do empoderamento, sentimento de pertencimento das comunidades do entorno das regiões de importância histórica, contribuindo também como uma ferramenta de educação ambiental. Muito obrigado.